Eu moro na Bela Poconos com minha amada esposa e nossos adoráveis filhos. Um pequeno lago pitoresco fica a apenas 400 metros do nosso quintal, e eu frequentemente levo meus queridos filhos até lá para um mergulho refrescante. No entanto, desde a semana passada, decidi nunca mais deixá-los ir lá. Eu não compartilhei isso com ninguém, pois temo que eles pensem que eu sou louco. Foi no último sábado quando fomos até o lago e colocamos nossas cadeiras na praia arenosa. Sentimos que tínhamos nossa própria praia particular no nosso quintal. Foi realmente incrível. Minha esposa e eu nos sentamos em nossas confortáveis cadeiras de praia, absorvendo os raios quentes do sol, enquanto nossos preciosos filhos se divertiam mergulhando na água fria. Eu sempre os aviso para não se aprofundarem muito, pois ainda são muito jovens, com apenas 6 e 8 anos de idade. Passamos umas boas 2 horas lá naquele dia, mas, eventualmente, minha esposa se cansou e decidiu voltar para casa. Eu concordei em ficar com as crianças mais um pouco, pois elas ainda estavam se divertindo, brincando na areia e na água. O sol estava se pondo e eu estava ficando cansado. Percebi que eles estavam indo um pouco fundo demais, então pedi que voltassem para mais perto da costa. Infelizmente, eles não conseguiam me ouvir, então eu me levantei e me aproximei deles. Só então, eu vi algo na água. Parecia um objeto preto redondo e estava se aproximando cada vez mais dos meus amados filhos. Sem hesitar, corri para a água, chamando meus filhos para saírem. Quando eles chegaram perto o suficiente, eu mesmo os arrastei para fora. Quando voltei para a água, o objeto tinha sumido. Meus filhos estavam compreensivelmente confusos e perplexos. Eu não sabia o que dizer a eles, então eu disse que era hora de ir para casa. Arrumamos nossas coisas e voltamos para nossa casa. No entanto, não fiquei feliz quando chego em casa. Eu me senti desconfortável e perturbada com o que acabará de testemunhar. Esse objeto não se parecia com nenhuma criatura marinha conhecida pelo homem. O jantar estava esperando por nós quando chegamos em casa, mas eu comi bem devagar, sem pensar no misterioso objeto na água. Minha esposa percebeu que eu estava comendo devagar e me perguntou o que estava errado. Naquele momento, decidi não contar a ela. Depois do jantar, levei uma lanterna comigo e voltei para o lago. Naquela época, já estava escuro e eu nem sabia o que esperava encontrar. Eu acendi a lanterna por toda a superfície da água, procurando o objeto preto. Só então, ouvi um grande respingo vindo de algum lugar do lago. Eu vasculhei a área com minha luz, na esperança de identificar a fonte do ruído, e então eu ouvi. No entanto, meus preconceitos foram imediatamente destruídos. Uma figura humanoide, com todo o rosto coberto por longos cabelos pretos, ficou imóvel, de frente para mim, mas sem olhar diretamente para mim. Fiquei petrificado ao ver essa entidade e deixei cair minha lanterna em puro terror. Corri de volta para minha morada e bati à porta, sem contar a ninguém o que havia acontecido. Me perturba pensar que o lago está a apenas 400 metros de distância da minha casa. Fico me perguntando se aquela criatura está me observando pela minha janela enquanto escrevo essas palavras. Já faz um ano desde aquela experiência angustiante, mas ainda me lembro como se fosse ontem. Na verdade, mesmo antes desse incidente, eu já havia começado a experimentar alguns acontecimentos estranhos no meu quarto enquanto morava com meus pais. Certa noite, enquanto estava deitada na cama, ouvi um som estridente emanando do outro lado do quarto. Para meu horror, vi que a porta do armário havia sido aberta de alguma forma. Ao sair do meu sono para investigar um barulho, eu me vi inconscientemente verificando se havia algum intruso em potencial dentro do meu armário. O fato de eu já ter 26 anos de idade não teve importância, pois nunca se pode ser muito cauteloso. Ao confirmar que não havia ninguém presente, fechei a porta e voltei para minha cama. No entanto, mais tarde, naquela mesma noite, fui
fui acordada pelo som de ruídos estrondosos que emanavam de cima do teto. Parecia que algo estava escondido nos dutos de ar. Eu estava cheia de uma sensação de mal-estar, pois não tinha ideia do que poderia estar causando um som tão estranho. No entanto, assim que o barulho cessou, rapidamente me esqueci dele e voltei a dormir. Ao amanhecer, informei meu pai sobre os sons peculiares que eu tinha ouvido emanando do sótão na noite anterior. No entanto, para meu aborrecimento, ele não parecia particularmente interessado em minha conta. Talvez ele simplesmente não tenha me levado a sério. Naquela noite, deitei-me mais uma vez na cama, contemplando os mistérios da vida. De repente, o som da porta do armário se abrindo lentamente quebrou o silêncio. Desta vez, fui consumido por uma sensação genuína de medo. Eu sabia com certeza que a porta estava completamente fechada e que alguém teria que torcer a maçaneta para abri-la. No entanto, quando olhei cuidadosamente para dentro do armário, não havia ninguém, embora não fosse um espaço particularmente grande. Tentei racionalizar a experiência como um mero mau funcionamento da maçaneta ou alguma outra explicação semelhante. Naquela noite, no entanto, os sons estridentes mais uma vez ecoaram de cima do teto, como se quisessem me insultar. Na manhã seguinte, convenci meu pai a investigar a porta do armário, mas sem sucesso. Ele não encontrou evidências de qualquer defeito e sugeriu que eu simplesmente não estava fechando a porta corretamente. Eu sabia que esse não era o caso, mas havia pouco mais que eu pudesse fazer. Naquela noite, permaneci vigilante, esperando que a porta do armário se abrisse mais uma vez. Com certeza, funcionou. No entanto, desta vez, não houve sons acompanhantes vindos de cima do teto. Liguei minha lâmpada e, para meu horror, vi dois olhos bem abertos olhando para mim pela saída de ar do meu quarto. Eu gritei a plenos pulmões quando meus pais correram para o meu quarto, perguntando se eu havia enlouquecido. Tentei explicar o que tinha visto, mas eles simplesmente se entreolharam como se eu tivesse enlouquecido. Eles descartaram minha conta como um mero sonho ou o resultado de minha própria imaginação hiperativa. No entanto, até hoje, sei que o que vivenciei foi muito real. O armário se abrindo rotineiramente, os sons estranhos vindos de cima do teto e o olhar penetrante desses dois olhos, não tem outra explicação, pois nunca acreditei no paranormal. Essa foi uma experiência que me arrepia só de lembrar. Lá estava eu, com meus tenros 22 anos, recém-mudado para a minha primeira moradia humilde. Aquele apartamento tinha suas peculiaridades, e a porta que se trancava sozinha era uma delas. Eu ainda estava desempacotando minhas coisas, e a tarde estava quente e abafada. Decidi pegar minha correspondência que estava na entrada do complexo enquanto conversava com um amigo ao telefone. Ao voltar para o apartamento, me sentei na cama e comecei a abrir as cartas. Foi nesse momento que o meu telefone decidiu dar uma queda desastrosa no chão. Ele caiu justamente debaixo da cama, me forçando a me esticar no chão para pegá-lo. Foi nesse instante que meu coração quase saiu pela boca. Lá estava, imóvel, uma pessoa deitada embaixo da minha cama. A figura estava de costas para mim, com a cabeça curvada sobre o peito, escondendo o rosto. Meu corpo inteiro congelou de medo, e eu tive que me controlar para não gritar. Mil pensamentos aterrorizantes tomaram conta da minha mente. Tentei manter a calma, peguei o telefone e disfarcei dizendo que tinha deixado cair o aparelho acidentalmente. Fingi que ia tomar um banho e que retornaria a ligação em breve. Corri para o banheiro, que ficava convenientemente ao lado da cama, e fechei a porta silenciosamente. Minha mente estava uma bagunça, mas eu precisava agir rápido. Liguei para a polícia e relatei o que estava acontecendo. Eles me aconselharam a esperar nas proximidades, mas também observar se alguém sairia pela porta de entrada do complexo. Ainda era claro lá fora, graças ao verão. Encontrei um esconderijo atrás da parede de um carro do outro lado da rua, de onde eu podia observar a janela aberta do banheiro e a entrada do prédio.
Entrei em contato com um amigo, que veio correndo para me ajudar. Os minutos pareciam eternidades, e finalmente, a polícia chegou. Entreguei as chaves do apartamento e os oficiais entraram com cautela. Fiquei tenso, esperando o que estava prestes a acontecer. Alguns momentos depois, os policiais emergiram, segurando um homem magro e desgrenhado. Seus olhos estavam selvagens, e seu aspecto era de quem já havia passado por muito sofrimento. O policial que me apoiava se aproximou e me informou que o homem estava do lado de fora do banheiro, segurando uma das minhas facas de cozinha, esperando o momento certo para me atacar. Foi aterrorizante saber que ele estava ali, esperando por mim, e que, se eu não tivesse tido aquela visão rápida, as coisas poderiam ter sido muito piores. Descobri que o homem era desabrigado e sofria de problemas mentais. Ele foi levado para um hospital psiquiátrico, mas aquela sensação de terror e vulnerabilidade permaneceu comigo. Meus pensamentos eram assombrados pelas perguntas e se, e por quê, mas eu preferia não investigar mais a fundo. O desfecho perturbador e impactante desse incidente deixou uma cicatriz em minha mente, e a sensação de que o mal pode estar ao nosso redor, escondido nas sombras, nunca mais me deixou. Era um dia como outro qualquer, mas o sol parecia menos brilhante e o vento sussurrava segredos obscuros pelas ruas. Eu caminhava em direção à casa da minha querida avó, como sempre fazia, para ajudá-la nas suas tarefas diárias. Era um hábito prazeroso e eu gostava de passar tempo com ela, ouvindo suas histórias e conselhos sábios. No entanto, ao chegar ao quarteirão onde ela morava, algo parecia errado. O ambiente estava impregnado com uma aura estranha e inquietante. Ignorando o meu instinto, continuei em frente e parei diante da casa da minha avó. Para minha surpresa, a porta estava entreaberta, o que era extremamente incomum. Minha avó era meticulosa em relação à segurança e sempre mantinha tudo trancado. Curioso e um pouco apreensivo, empurrei a porta para entrar. O silêncio era opressor, e eu podia sentir meu coração batendo rápido em meu peito. Vovó! Sou eu, estou aqui para ajudar, gritei, subindo as escadas em direção ao quarto dela. Enquanto me aproximava do quarto, ouvi um som abafado de alguém vasculhando freneticamente gavetas e armários lá dentro. Meu coração apertou ainda mais. Vovó, está tudo bem? Posso entrar? Perguntei, tentando manter a calma, mas a ansiedade se apoderava de mim. Então, de repente, a porta do quarto se fechou abruptamente, como se alguém estivesse escondendo alguma coisa. Minha avó não era de fechar a porta na cara dos outros, então aquilo só poderia significar uma coisa: ela não estava sozinha. Respirei fundo e bati na porta, tentando parecer tranquilo, perguntando se ela estava bem. O pavor tomou conta de mim quando meu celular começou a tocar. O número da minha avó apareceu na tela. Alô, atendi a ligação, mas antes que eu pudesse dizer algo, sua voz ressoou do outro lado da linha: e meu querido, não vem aqui hoje. Estou no clube de idosos e não quero que você se preocupe. Volte amanhã. O chão parecia desabar sob meus pés enquanto eu ouvia suas palavras. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo ali. Mantendo a calma, respondi: claro, vovó, estarei lá embaixo esperando. Te amo. Assim que desliguei, uma sensação de angústia tomou conta de mim. Alguma coisa estava acontecendo, algo horrível, e eu precisava agir rapidamente. Decidi não chamar a polícia imediatamente, temendo que o intruso pudesse fazer algo terrível à minha avó caso percebesse que a polícia estava a caminho. Em vez disso, corri até a cozinha da minha avó e peguei um objeto afiado que pudesse usar para me proteger. Liguei para os serviços de emergência, relatando uma emergência médica em andamento na casa da minha avó. Eu disse que a pessoa envolvida tinha uma arma e que eu não conseguia entrar em contato com ela. O quarto permaneceu mergulhado em silêncio mortal enquanto eu esperava a chegada das autoridades. Cada segundo parecia uma eternidade,
e eu me sentia impotente diante do que poderia encontrar lá dentro. Finalmente, os policiais chegaram e, munidos de coragem, entraram à força no quarto. O que se seguiu foi uma cena terrível e arrepiante. A atmosfera sufocante se intensificou quando o som abafado de uma arma de fogo preencheu o ar. O intruso estava escondido, pronto para fazer o que fosse preciso para escapar. Os policiais conseguiram imobilizar o agressor, levando-o em uma maca. Eu o reconheci imediatamente. Era o vizinho da casa ao lado da minha avó, alguém que aparentemente não se dava bem com ela. Ele havia observado que minha avó havia saído de casa, e a ganância o dominou. Aproveitando-se da situação, ele invadiu a casa em busca de joias e objetos de valor. No entanto, seu plano foi interrompido graças à minha chegada inesperada. Quando reflito sobre uma época da minha juventude, aos 21 anos, tenho uma lembrança vívida de mim e da minha amada namorada morando na casa móvel de férias da minha família. O clima estava tumultuado quando uma tempestade de neve chegou, deixando-nos confinados ao interior de nossa humilde morada. Nos encontramos aconchegados no sofá, cercados por uma extensão infinita de florestas em todas as direções. A única barreira entre nós e o mundo exterior era uma porta de madeira com uma fechadura quebrada. Meu avô havia colocado alguns blocos de concreto perto da porta para servir de barreira, mas eles se mostraram ineficazes quando a porta se abriu para dentro. Nosso único conforto era o calor que emanava do aquecedor e do programa de TV noturno que estávamos assistindo. De repente, minha namorada começou a me sacudir, alegando ter ouvido algo lá fora. Tentei acalmá-la, racionalizando que provavelmente era um veado ou um urso perambulando. No entanto, sua agitação persistiu e, finalmente, eu também ouvi o barulho de que ela falou. Na tentativa de identificar a origem do som, mudei o som da televisão. Parecia que alguém estava vasculhando o pequeno galpão próximo. Meu carro estava estacionado do lado de fora e todas as luzes estavam acesas lá dentro, então se realmente havia alguém à espreita, eles estavam cientes de nossa presença. Minha namorada insistiu que eu investigasse o assunto, mas eu considerei um empreendimento tolo e perigoso. Depois de um breve período de silêncio, senti que era seguro apagar as luzes internas e abrir as persianas para examinar o exterior. No entanto, a escuridão ocultava o mistério e eu não conseguia discernir nada de concreto. Acabei acendendo a luz da varanda e isso me permitiu observar uma seção significativa do jardim da frente. Para minha surpresa, havia pegadas na neve que não pertenciam a nenhum animal. Eram claramente pegadas de sapatos e estavam indo para o quintal. Com essa nova informação, decidi olhar pela janela para o quintal. No entanto, a visão que me atingiu foi tão assustadora que senti o impulso de gritar. No entanto, minha namorada chegou antes de mim. Apesar da ausência de luz no quintal, pudemos ver a figura sombria de um homem vestido inteiramente de preto e usando uma máscara de vingança. Ele estava olhando diretamente para nós pela janela. Fechei as cortinas às pressas e instruí minha namorada a se esconder no quarto enquanto eu pegava o rifle de caça do meu avô no armário. Eu barricei a porta com os blocos de concreto e outros objetos pesados, apaguei todas as luzes e fechei as persianas. Juntos, nos retiramos para o canto do quarto, onde permaneci vigilante com o rifle ao meu lado enquanto minha namorada dormia. O homem do lado de fora tentou arrombar a porta, mas apesar de seus melhores esforços, ele não teve sucesso. Eventualmente, ele desistiu e partiu, deixando-nos passar o resto da noite em um estado de terror e angústia. Na manhã seguinte, arrumamos nossos pertences às pressas e desocupamos a casa móvel. Devo dizer que poderia facilmente ter perdido minha vida naquela noite fatídica, cuja lembrança ainda me assombra até hoje. Minha esposa e eu tínhamos acabado de voltar de um lindo jantar e, ao sairmos do carro, percebemos imediatamente que nossa porta da frente estava aberta. Eu rapidamente instruí minha esposa a ficar do lado de fora enquanto eu corria para dentro para investigar.
Fui direto para o nosso quarto e pegaram minha fiel espingarda. Com as mãos trêmulas, carreguei a arma e examinei meticulosamente cada canto e recanto de cada quarto no andar de cima. Infelizmente, não havia nenhum sinal de intruso. Em seguida, comecei a examinar o piso principal e o porão, mas ainda assim, nada apareceu. Eu estava perdendo o juízo e decidi chamar a polícia. Quando eles chegaram, contei toda a provação para eles e eles começaram a investigação. Eles vasculharam os quartos do andar de cima e o porão, mas também chegaram de mãos vazias. Eles chegaram a nos perguntar se tínhamos certeza de que havíamos fechado a porta quando saímos. Devo admitir que comecei a duvidar de mim mesma, mas minha esposa permaneceu firme em sua convicção de que havíamos, de fato, trancado a porta. A polícia nos garantiu que não havia sinais de roubo e que o intruso deve ter fugido do local logo após a invasão. Minha esposa estava fora de si de preocupação e medo, e eu fiz o possível para confortá-la, assegurando-lhe que quem havia entrado havia saído há muito tempo. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente consegui adormecer, apenas para ser acordada pelo grito de gelar o sangue de minha esposa. Eu me virei para olhar para ela e vi que ela estava olhando fixamente na direção do armário. Naquele momento, percebi como uma tonelada de tijolos. Eu tinha esquecido de verificar o segundo armário. Olhei e vi, por um breve momento, o rosto de um homem saindo do armário antes que ele fechasse a porta rapidamente. Sem hesitar um momento, coloquei minha espingarda e a coloquei para trás, pronta para encarar o intruso de frente. Eu exigi que ele saísse, mas em vez de obedecer, ele correu loucamente até a porta da frente e conseguiu escapar impune. Olhando para trás, acredito que foi o fato de eu estar armado com uma arma que nos salvou de um destino terrível. Se você chegou até aqui, comenta Mulher do Lago, ficarei muito grato por ter assistido todo o vídeo. Até a próxima e tenha bons pesadelos.